No som da rede a luz vai brilhar, a palavra de Deus vamos espalhar. Missão digital com fé no coração, levando esperança a cada irmão. Missão digital é o nosso chamado, com amor e verdade, sempre lado a lado. Por todos os cantos a mensagem vai, a fé conectada nunca se desfaz. Beleza? Estamos começando mais um Missão Digital, esse podcast construído, inspirado por Deus para evangelizar. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que é a vida dos apóstolos, né? Nós vamos trazer aqui várias ideias e discussões sobre os apóstolos. Nós estamos falando no momento, no presente agora, onde o nosso Santo Papa passa por uma situação difícil de saúde, nós estamos rezando por ele, e vai ser interessante, nós vamos fazer uma conexão com São Pedro, nosso primeiro Papa. Estamos aqui de novo com a nossa turma, hoje mais completa. Então eu vou começar pelo nosso amigo aqui, Faquinha, porque ele, no último, não teve presente com a gente. E aí, Faquinha, beleza? Tudo bem? Foi uma pena, o último episódio eu não consegui participar, acho que era de formação bem bacana, acho que foi um episódio bem legal. E hoje a gente vai trazer um assunto interessante, né? Conhecer um pouquinho mais de quem foram esses que tiveram a oportunidade de seguir Jesus, né? E quais as características, com que eles eram, comportamentos. Acho que vai ser um assunto bem interessante pra gente entender Muito e fazer prático. uma analogia com o nosso dia a dia, né? Com a nossa própria vida, né? Ah, legal. E aí, Flávia? Nossa, eu amo os apóstolos. Eu falo que os apóstolos são muito loucos, né? Eu olho aquele povo e sempre me faço uma pergunta. E essa pergunta, ela me visita quase todos os dias. Quem eu seria? Sim. Qual deles eu seria? E muitas vezes me vem a pergunta, será que realmente eu seria algum deles? Porque assim, gente, sabendo de tudo que já aconteceu, a gente tem aí entregue, né, muito claro, que Jesus morreu na cruz por nós, mas eles não tinham nada disso. E aí a gente passando pelo chamado, eles foram abandonando toda a vida para seguir Jesus. Inclusive uma vida que é muito difícil a gente deixar para trás, que é a nossa vida profissional. Sim. Trazendo uma realidade missionária aí que a gente tem. Então eu sempre falei, eles são loucos demais. E assim, e o buscar conhecer eles é realmente entrar nessa loucura deles de uma violência, mas não essa violência contra o outro, mas uma violência com os nossos desejos, as nossas vontades, que nos impede de sair para evangelizar, independente de onde você vá, seja na sua casa, na sua família, no mundo, ou seja, porque é o tempo todo, né, em missão. O chamado é muito forte, né? Muito. O chamado dos apóstolos é isso que você diz, né? De deixar tudo. Qual é a sua interpretação, Renato? Será que vai dar conversa Nossa. hoje? Flavinha já adiantou tudo. Tô já, empolgada né? aqui. Nossa. É um chamado muito forte, né? A gente se identificar com algum dos apóstolos, eu acho que isso é interessante, né? Porque a gente conversava antes. Tem hora que a gente se identifica com um, mas muitas vezes se identifica com o outro, né? Eu acho que vai muito do que a gente está vivendo, não só a nossa vida profissional, mas dentro da comunidade, né? Acho que E muito interessante, eu acho que mais recente agora, com o próprio a minissérie do The Chosen, a vida dos apóstolos foi transmitida assim de uma maneira que você mentalmente visualiza, né? E aí você começa a olhar as características deles e fala, caramba, realmente isso é muito interessante, porque você começa a olhar cada um, né? Eu acho que é um pouco da característica nossa como ser humano, né? De fazer essa comparação, né? Eu me pareço mais com quem? Eu tô mais alinhado a qual deles, né? E isso é importante porque, igual a Flávia tava falando, né? Hoje a gente falar assim, me parece com esse, parece com aquele, tem mais essa característica ou aquela, é mais fácil, porque a gente já conhece a história. A gente tá olhando pra trás. Mas, assim, o olhar lá na visão deles, naquele momento, largar tudo, apesar de cada um largar sua profissão, largar o seu negócio pra seguir a Jesus, ele não largou sua característica pessoal, ele trazia com ele aquele que era mais amoroso, mais calmo, aquele que era mais... então, assim, cada um tem sua característica muito pessoal. Trouxe o seu lado pessoal, o seu lado humano, pra estar ali do lado de Jesus, né? Então... Isso é uma...
Jesus faz isso, né? Eu acho que é um erro nosso quando a gente começa a entrar em oração pedindo para Deus tirar algo de nós. Ai, Senhor, tira aí, tira aquilo. Não, Jesus, ele vem ressignificar. Porque você olhando ali a vida dos apóstolos, passando até de uma forma rápida, você vê que Jesus usou aquela característica, né, que estava invertida, estava sendo usada de modo errado, de uma forma positiva. É um Pedro que todo mundo conhece, eu acho interessante que, pelo menos eu faço isso. Muitas vezes quando eu, chego, falo alto, né, dou aqueles esporro louco, falo, eu era muito Pedro, mas na verdade às vezes eu tô num pedra ainda, né? né enfim. Ou seja, tem um detalhe importante que a Flávia mencionou, que é a questão do temperamento, né? Das características pessoais, personalidade. E aí houveram mudanças. Jesus usou o temperamento de cada um, Sim. foi aproveitando, né, os pontos positivos e tentando melhorar os pontos negativos para que eles seguissem, né? E aí eu já vou, pergunta direta, assim, como que é, né? Como vocês imaginam, ou se você fosse comparar na vida atual, né? Qual dos apóstolos vocês acham que estaria mais próximo de vocês, assim, como característica? Eu acho que isso aí é uma coisa que muitas vezes não cabe nem só a nós, né? Porque a gente até conversava antes, eu me acho muito parecido com o Pedro. Mas aí você conversando, falou, mas você não acha que você parece um pouco mais com o Tiago? Eu acho que muito mais isso, eu acho que é interessante a gente ver que às vezes as pessoas conseguem observar isso mais em nós do que nós mesmos. É interessante, né? Porque assim, a nossa visão que a gente tem é uma, né? Mas a visão do outro é muito mais interessante, né? E a gente vê que as pessoas, às vezes, são um determinado apóstolo dentro da comunidade, mas no dia a dia acho que são outros apóstolos, né? Entendi. Então eu acho que isso que é difícil, né? Na verdade, tem mais de uma característica, né? Porque assim, é complicado, né? É complicado a gente falar. Só lembrando, né, para quem está assistindo esse podcast, nós temos aí, de acordo com a palavra, nós vamos falar dos 12 apóstolos, né? Hoje nós vamos falar de todos eles, né? Obviamente, não dá pra gente especificar um por um, mas nós vamos contabilizar os 12, inclusive a nossa conversa anterior ao início do podcast foi justamente sobre Judas, né? O porquê que a gente, Judas, o traidor, ele foi importante na história toda. Então nós vamos trazer aqui uma rodada de discussão de alguns dos apóstolos, né? O chamado deles e como cada um, né, se identifica às vezes, como o Renato disse, em alguns momentos da vida por um tipo, outros momentos por outro. O mais conhecido, o que vocês acham? Qual que é o apóstolo mais conhecido, assim, na vida fora? Que todo mundo sabe, mesmo quem nunca leu a Bíblia. Eu acho que os dois. Acho que Pontos João e Pedro. Vem Pedro explosivo e vem um João amoroso e tal, então ali os dois. Eu acho que quando eu falo de Pedro também, acho que tem, assim, só pensa, tem várias características, né? Porque, assim, Jesus tornou ele o pescador de homens, o cara que vai evangelizar, o que vai estar à frente. Mas também era o explosivo também. Você vê ali que no começo era o cara... Era o que arranca a espada, corta a orelha do guarda e tal, assim. É o cara que... E o inseguro também, né? Inseguro, com medo, né? Que também, como Judas, ele negou Jesus, né? Então, assim, ele não tem só uma característica... Acho que é difícil a gente definir um apóstolo como Pedro em uma única característica. Eu acho que tem uma predominante, né? Mas ele tinha uma série de características ali que dá pra... Assim, a gente desmiuçar, estudar também, né? Que às vezes faz parte de um comportamento que a gente tem, né? Eu acho interessante, às vezes, assim, conectar o apóstolo com alguma relação, né? Alguma palavra para ficar mais fácil até para quem está assistindo, né? Então, vamos lá. Pedro, eu vou falar aqui, vocês podem, obviamente, complementar, mas eu vou tentar dizer de uma maneira... Pode falar não sei? Porque é 12. Não precisa falar todos, não. Vamos pegar os principais, até porque pergunta pro Renato, é muito difícil. Mas eu vou lembrando algumas passagens bíblicas e aí é mais fácil da gente discutir, tá bom? Catequese em dia, gente. Hoje, olha, Pedro é fé, correto? É. Tem mais alguma característica que vocês encontram em Pedro? Coragem. Eu acho que razão também, né? Ele é muito pela razão também. O que chama a atenção, então, é primeiro assim, realmente um homem de muita fé, o que carrega isso, né? Vamos lá, o próximo eu vou aqui dizer, não numa sequência muito lógica, mas vamos lá. Tiago, né? Só para lembrar, então, para quem está assistindo, nós temos o chamado de Jesus a 2 pares de irmãos, né? Nós temos, então, André e Pedro, Tiago e João, tá? André é o que estava ali, chamou Pedro, na verdade, né? Depois que encontrou Jesus. Mas vamos lá, Tiago. Tiago é a esperança. Tiago é o cara que traz isso lá para os apóstolos, sempre tentando manter a esperança viva deles da dificuldade do chamado de Jesus. Mais alguma
lembrança de Tiago? Vê se eu errei. Tiago também é conhecido como Boca do Trovão? Exato. É Tiago, né? E é pela coragem. Sim. Aliás, é o primeiro dos apóstolos a morrer crucificado, né? Sim, Então, sim. ele sofreu muito, mas ao mesmo tempo sempre levou essa esperança e a continuidade da pregação do evangelho. Então, acho que esse é um ponto interessante. Eu acho que um ponto, assim, a fé deles ali é um negócio que é muito impressionante, né? Porque, assim, eles viveram todos aqueles momentos, perderam Jesus ali, né? E continuaram a sua missão. E mesmo na hora de morrer, o cara manteve a fé dele, né? Porque, ó, você vai ser crucificado, você vai pro fim. Não negou em momento algum. Então, Ele assim, foi. a fé é indiscutível, assim, pra cada um deles, né? Só um parênteses, né? Essa coragem dada por Pentecostes, né? Porque nós vamos falar aqui ao longo do podcast Sim. da traição, de quem fugiu e tal. Aham. Mas depois do Pentecostes é exatamente isso que você disse. O cara falou, não, agora eu vou evangelizar. E, tipo assim, Independente. pensa com a cabeça deles, né? Pô, o Messias tá aqui comigo e tal, morreu, foi crucificado. E aí? O que vai acontecer agora? Como vai ser agora? E quantos Né? fizeram isso antes também, né? Se você pegar ali em Atos dos Apóstolos, né? Contando os atos deles, né? Que falam, né? Quantos vieram antes desse Messias de Jesus? E quantos que começaram com tantas pessoas e acabaram? Foram. E esses, né? Tem naquela passagem em Atos que fala assim, pô, mas vocês vão fazer isso com esses caras que estão presos aí? Pô, tantos que já foram sumir e esses caras estão dando continuidade, né? Então, acho que isso quanto que é interessante. isso É aí. interessante porque você fala assim, ó... depois que Jesus morre, assim, acabou a história? Acabou. Tipo assim... E aí? O mundo tá aqui do mesmo jeito, nós vivemos tudo isso, mas e esse viveu aqui? Vai acabar? E aí fica nos caras ali, e aí? Porque agora a gente tá sendo perseguido. Eu vou continuar ou vou negar? É interessante, Faquinha, que é você se sentir honrado por estar sofrendo por Cristo. Eu acho que já aí vai, né, vai elevar aí realmente você entender todo o seu chamado, que vai muito aí fazer uma conexão com o que a gente vive, a nossa missão. Quando você trabalha até tarde, você vira trabalhar até tarde, porque no final de semana você tem uma missão. Então ali você tá gerando um sofrimento no seu corpo, que é do sono, do cansaço, e você fala, mas não é por mim, é por Cristo. Então aquele sofrimento tem um sentido. Né? O chamado teve um sentido. Teve um sentido. Eles, né? Então, assim, quando você chegar no ponto que você tá passando por um sofrimento, mas você sabe que aquele sofrimento é para honrar e glorificar o nome de Deus, ali fala, é isso. É interessante que, assim, né? Pensando essa estrutura, Pedro, fé, Tiago, esperança, vamos já encaixar João, e aí João, amor, né? Acho Amor, que o Faquinha comentou isso, né? Não tem muito... João é amor. E aí, trazendo algo muito interessante. Se você olhar esses três, foram os pilares de Jesus. Como Jesus levou eles para momentos, assim, super importantes. Vamos lá, tentar lembrar, mas... Primeiro, né? Transfiguração. Estavam os três. Quando ressuscitou a filha de Jairo. Estavam os três. Então, esses três são muito fortes, né? De verem, assim, situações que... Só eles viram daqueles 12. E aí eu sempre fiquei muito curioso que é assim, né? Tudo bem, então eles viram tal. Aí você olha a história da paixão. Onde estava Pedro? Pedro negou. Não só uma, 3 vezes. 3 vezes. No Evangelho não fala nada de Tiago. Tiago sumiu, cara. O único que ficou foi quem? João. Ou seja, o único que ficou é o amor. Realidade da nossa vida, vai. Nossa, você falou um negócio que me deu insight aqui. Que no nosso caminho de fé, a gente precisa de fé, Pedro, né? Porque os três que você trouxe para nós, Pedro é fé, Tiago é esperança e João é o amor. Então, no nosso caminho de fé, a gente precisa desses três. Fé, esperança e amor. Esse mas é o o que tripé. nos sustenta na hora do vamos ver é o amor. O amor. O amor tá acima Eu acho que é o que tá acima... de todas essas componentes, né? Então, é uma relação muito legal pra gente discutir o dia a dia, porque, olha, realmente, quantos de nós, né? Eu falo por mim, quantas vezes eu nego, quantas vezes eu desapareço, Desisto, né? Às vezes. quantas vezes eu já assumi, e de repente, o amor de Deus ainda me amarra. E aí? E o chefe fala, né? Qual que é o primeiro mandamento que ele fala, né? Amai-vos, né? Eu falo assim, Como a ti mesmo, né? o amor é tão grande, porque eu falo assim, eu já vivi na comunidade. Pô, fiz meu primeiro acampamento lá em 99. Era uma criança ainda, 14 anos. Beleza, vim até 2007, mais ou menos, né, participando da igreja e tal. Aí, chega um dado momento da vida que abandonei, não quero mais. Né, não vou mais na igreja, abandonei, saí, fugi.
escondi. Aí a vida aqui, o mundo comendo frouxo. Aí a hora que a coisa apertou, eu falei, nossa, eu tô no fundo. Tô num sofrimento aqui, por N motivos. Aí onde que eu fui? Vem trabalhar numa cozinha. Aí eu fui pra missa. Né? Fui buscar o quê? A missa. E aí na missa, eu encontrei esse aqui que fazia alguns anos que eu não via, que já era amigo de longa data. Falou, não, vem trabalhar no acampamento e tal. E aí volta. Mas assim, o que me trouxe até a missa? Por que eu vim na missa? Por que eu vim buscar refúgio aqui? Né? Aí você tem a conexão de tudo. De amor, de fé, de esperança. Então você traz a conexão. A hora que você traz a conexão, você fala assim, ó, é aqui o caminho para resolver a minha vida. Eu acho isso muito importante, porque muitas pessoas que a gente conhece, né, ou às vezes quem está assistindo aqui, tá distante. Atualmente, às vezes, a pessoa que está ouvindo isso fala, eu já abandonei, já não tenho mais fé, eu já não tenho muita esperança. Mas peraí, tem um chamado, não tem? Tem, e você fala assim, abandonei porque eu não gosto do Cássio, porque a Flávia fez um negócio errado, porque o padre não sei o quê. E aí você vai abandonando pelos seus motivos, porque você não concorda. E aí eu falo onde é assim a igreja ela tem o lado divino e o lado humano. E o lado humano, do Papa até cada um de nós, todos erram, todos são humanos, todos pecam, né? Mas acho que, assim, você ir à igreja por conta de pessoas, tá errado, não é o caminho. É o lado divino, você tem que ir buscar o divino, né? E é onde é a base da sustentação, que é o amor. E eu falo, até falando dessa época, né? Quando eu voltei pra ir pra igreja, fui na missa um dia, no segundo dia o Renato me viu lá no fundo, cabisbaixo, bom, conversando, trocando uma ideia, ele já percebeu, falou assim, vamos trocar uma campanha? A primeira coisa, eu falei, não, vamos sim. Falei, vou nada, já foi minha época, não quero mais isso não. E eu falei, daí me ligou 2 dias depois, você vai, né? Falei, vou, beleza. Falei, vou nada, daqui a pouco eu falo pra ele que não dá e não rola, né? É uma boa conexão, Renato, com a característica de alguns dos apóstolos, né? Que é a relação do pescador de homens, né? Vamos lá. Pedro, você se identifica um pouco com Pedro? Também que Pedro era meio cabeçudo, né? Acho que esse aí é meio bruto, né? Mas eu gosto muito dessa questão de chamar as pessoas, de buscar as pessoas, né? Isso é uma coisa que eu falo assim, que sem sombra de dúvidas é uma característica muito forte em mim, né? A gente tem isso aí desde de moleque, né? Acho que não só o lidar com pessoas, né? Estar perto das pessoas, né? E foi uma das coisas que me incomodou muito na época de pandemia, de você estar longe da igreja, longe das pessoas, longe de acampamento, longe de poder servir, longe de festa das nações. Então acho que isso aí atrapalhou muito a gente, né? Mas aí vem aquelas outras características que a gente tem de outros, né? Não só a fé, mas o amor, né? Sim, o amor de João, a perseverança. Qual que é a sua... Quando você olha essa relação realmente do chamado, né, do pescador de homens, né, pescador de almas, você se sente dentro desse chamado atualmente na sua vida? Sim, e eu, na verdade, eu olho e falo, nossa, eu sou Pedro, quero ser Pedro. E principalmente para justificar, para falar umas verdades para alguns amigos. Sinceridade, né? Mas também esse Pedro que... obediente, né? Uma obediência. Eu gosto muito daquele momento em que Jesus fala para ele jogar a rede do outro lado e ele fala, por causa da tua palavra, Senhor. Né? Muitas vezes você fala assim, nossa, mas isso aqui, porque vem as sugestões, e o povo falando, nossa, mas isso aqui parece que não dá mais certo, tá na palavra, não dá mais certo, mas com a palavra que o Senhor diz, por causa da tua palavra, eu vou continuar seguindo, Senhor. Foi o Senhor que falou para mim. Então, Pedro que tá atento à palavra, à voz de Jesus, né? Não se distrair nem para direita nem para esquerda. E pegando ali o gancho do Faquinha, me veio um negócio na cabeça que, gente, muitas vezes a vontade, né? Eu já senti essa vontade. Já viram aquele tapão de burro que você bota assim? Por que a gente faz aquilo? Era do tempo do sítio, né? Quem era do sítio? Só pra olhar pra frente, né? Pra olhar pra frente, porque ele precisava caminhar num caminho reto, parar aquela terra. E aquilo lá naquele cavalo, naquele burro... deixava ele tomar a atenção dos lados. Dos lados, é reto. E é buscar isso, igual a Faquinha falou. Quando você vai na Santa Missa e você olha só pra frente, que é quem? Jesus. É além do padre, né? É Jesus. Aí você começa a ficar atento como Pedro. Mas também que eu ando aprendendo com esse Pedro, também parar para ajustar as minhas redes. Sim. Porque, falando da vida missionária, eu preciso pescar gente, trazer gente. Calma, sua rede tá toda estourada, filho. Você tem que se consertar. Cuida primeiro, né? Cuida, sabe? E eu acho muito interessante, eu sempre fiz uma analogia com esses 3, com o meu comportamento de vida. Então, imagina, quantos de nós aqui já presenciaram momentos tão lindos como foi a transfiguração?
né? Então, quando nós estamos em momento realmente de adoração ao Santíssimo, um passeio do Santíssimo, você está ali vendo a luz de Deus, você está vendo a presença de Jesus vivo. Vimos. Quantos de nós vimos curas? Assim como os 3 viram a cura da filha de Jairo. Nós vimos Milagres. Quantos milagres? E, de novo, né, eu olho e falo, nossa, mas eu tô agindo igual eles, eu tô de novo sumindo, eu tô de novo negando. E aí, né? Então, Pedindo sinais de novo. De novo, né? Sinal do sinal do sinal do sinal. Aí é eterno. Você fica o resto da vida pedindo um sinal de uma coisa. Então, essa questão das 3 palavras que nós dissemos, né? O amor, a esperança e a fé, né? Se você considerar as virtudes, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino falavam muito isso, né? Para você combater os erros na sua vida, os 7 pecados capitais, nós falamos num dia de formação, você tem que usar as virtudes, né? Existem virtudes que são virtudes do homem e existem virtudes divinas. E essas 3 são virtudes divinas. Ou seja, nesses momentos que a gente está realmente humanamente desistindo, é amor, que nem o Faquinha diz, é fé e é esperança. Eu acho que fique isso, né? Realmente para as nossas vidas, né? Amor, fé e esperança. Vamos tornar agora para outro time, ou melhor, outro grupo dos apóstolos, vai, para vocês me ajudarem. Eu vou pegar aqui alguns exemplos só para a gente imaginar. Tomé foi um cara super racional, né? Tem que ver. Tem que ver. É a Deixa eu nossa pôr a mão aí. geração. Cara, eu imagino o seguinte, né? O cara que seguiu Jesus lá 3 anos, né? Mais ou menos ali 3 anos. Aconteceu o que aconteceu, morreu. Vem Jesus, aparece lá. Não é Jesus, não. É um fantasma. O cara não tava acreditando. O cara tá, Não tava acreditando. Não é ele, não é você, não. Estão armando aqui. Se fosse hoje, tá armando. É uma fake, né? Então tá bom. Vai, toca. Você quer ver? E aí, cara? E aí a hora que o cara toca assim, o que passa na cabeça dele, Mas né? você vê como é que, Como que é a mudança, né? Acho que outro dia eu ouvi algo de Tomé que acho que é fundamental. Quantos de nós questionamos, né? Nós questionamos o tempo todo, né? E o quanto que a geração de hoje questiona. E o que Tomé fala quando ele toca em Jesus? Eu acho que a fala de Tomé é a melhor. É a mais verdadeira de todas e a mais, talvez, profunda, né? E na nossa celebração se fala em todas as celebrações. Por favor, ministro. Vai, manda que essas palavras... Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. Foi um anúncio assim... Ó, arrepia de falar. Muito. Cara, você imagina, ó, olha eu vi isso aí outro dia numa celebração, o padre fez essa analogia, não lembro qual padre foi, não vem ao caso, mas assim, o que ele falou assim, olha a fala de Tomé hoje em todos os nossos dias. Meu Senhor e meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta como um leigo. Ótimo. Será que a conversão, o momento de conversão de Tomé, né, nesse momento, porque assim, acredito, segui aqui 3 anos. Aí beleza, ó, acabou. O homem morreu. E aí? E aí começa já o lado humano. Pô, gerar dúvida. Não sei. Começar a se reunir escondido. Escondido. Mas falar, cara, será que eu tô nesse barco? Não tô. Começa o fugir, né? Não sei. Com essa dúvida. Não, vamos. Mas beleza. Aí a hora que vem Jesus, aparece ali. A hora que nesse momento que ele toca, será que não é o momento da verdadeira conversão da vida dele? Agora, assim, agora eu não quero saber da minha vida, eu quero saber disso aqui. Eu gostei da sua não sei, pergunta e faria até uma ideia de pensamento um pouquinho anterior, que é assim, quando Jesus aparece, Tomé não estava. A pergunta que eu faço é, cara, onde Tomé estava? Porque geralmente quando a gente nega, se afasta da comunidade, se afasta, como você disse, né, tava distante, a gente tem momentos da vida que a gente fica, cara, eu não quero isso aqui não, tal. Geralmente nesse momento que a gente fica muito enfraquecido. Jesus está aparecendo para os outros lá e para mim não, cara. Então ele não estava lá. Jesus apareceu e ele não estava. Será que foi exatamente essa fraqueza de não estar em comunidade? Pertencimento. Então, vamos lá. Será que foi isso também? Onde Tomé estava? Boa pergunta, hein? Porque aqui nós podemos imaginar, mas trazendo para nossa vida, não é verdade isso? Quando a gente está longe. Porque chega uma hora da vida, acho que acontece com todo mundo, né? Tem hora que você se pergunta, será que até onde vale a pena? Até onde eu vou participar tão intensamente de uma comunidade? No caso deles, até onde eu vou nessa missão? O Messias, o mestre, não tá mais aqui. E a população vai continuar a seguir, perseguir a gente. Até onde eu vou? Eu acho que deve ter passado isso muito na cabeça deles, né? Então assim, e aí, até onde vai? E aí, a hora que vem, ele enxerga, ele põe a mão, falou, cara, não tem mais volta.
eu não tenho mais volta, porque assim, eu vi o começo, o meio e o fim, assim, me provou agora. Não tem como ele voltar pra trás, né? Aproveitando a questão da verdade de Tomé, assim, né, nas nossas vidas. Você já teve momento de Tomé, de... Nossa, eu era parente muito próximo de Tomé. Muito. Pegando, né, um gancho aqui com faquinha, né, falando onde Tomé estava, né? Na verdade, ali os apóstolos eles estavam juntos, passando por várias coisas, passando na cabeça, medo, tudo. E assim, mas eles permaneceram juntos. Em oração, eles estavam ali e Jesus veio, né? Então, eles experimentaram. E muitas vezes, no nosso dia a dia, a gente fica querendo sentir Jesus, a gente quer ver Jesus, a gente pede provas para Jesus, mas a gente não para essa vinda esse falar dele, né? Aquela correria louca. Eu acho que foi o padre até que falou que quando você recebe Jesus, quando você recebe a Eucaristia, aquele momento é o momento da oração mais importante, porque você precisa falar para Jesus que, ó, eu te dou acesso a tudo aqui dentro. Porque tem gente que, foi o padre mesmo que falou, não sei se você ouviu, né, os podcasts dele, ele fala, tem gente que fica cutucando o cabelo, cutucando a cutícula, porque assim, é você parar. Para de correria. E a gente tá na correria louca. Você para rezar, mas você para ouvir Jesus, né? Ou seja, nós não estamos como os apóstolos, como certo? os apóstolos. Nós estamos como Tomé, onde Tomé longe. tá? É fora. Longe, cabeça longe. Longe. Tem dois tipos de distância, né? Tem o longe mental, que você tá você tá lá, mas você tá longe pelos seus problemas, pelo dia. E tem o longe físico mesmo, que é quando a gente se afasta. Se afasta. Então, acho que esse é um ponto importante para as pessoas que estão ouvindo isso, né? Sim, é parar. Você tá vivendo Tomé de que maneira? Né? Eu sou muito razão nessa questão de aparições. Eu sou aquela pessoa, fulano de tal, Nossa Senhora tá aparecendo. Eu falo, gente, mas por que ela tá aparecendo ali? Qual é o motivo dela aparecer ali? Nossa Senhora tem mais o que fazer. Aí, tipo, a gente vai muita missão, né? E tem missão que você tá lá no acampamento, tem gente, eu tô vendo Nossa Senhora ali na árvore. Eu falo, mano, que Nossa Senhora precisa subir na árvore? Eu sou essa, então a Tomé, ele fica muito vivo. Fica presente. Porque eu sempre falo, para quê? Né? Porque o céu, ele vai vir fazer Você essa sempre presença. pergunta, então? Sim. Eu acho isso Você comentou, né? Acho que o momento atual, a geração atual é muito questionadora, né? Você tem uma filha adolescente. Só que eu acho super importante essa questão da pergunta. Você concorda? Porque muitos jovens se afastam da igreja porque eles fazem perguntas que ninguém responde. E até nós falamos isso num podcast de formação. Os pais estão ouvindo a gente aqui, vendo. Deixa os jovens perguntarem. Se você não souber, leva a pergunta. Cássio, acho que esse é até um dado que acho que é interessante, até você deve saber muito mais do que nós, pela sua profissão, do que você busca, dos seus estudos, assim. A minha fé foi consolidada por uma base familiar, né, aonde um pai e uma mãe não nos obrigava, mas nos colocava como compromisso. Então, primeiro, não foi porque eu conheci Jesus de uma forma linda, maravilhosa. Compromisso. Foi compromisso, foi com exemplos. Então, assim, a minha fé foi consolidada de uma forma, vamos dizer assim, mais tradicional. Hoje, com tudo que a gente tem, eu acho que você mostrar, através dessas perguntas, de podcasts, de pesquisa, porque a gente, para procurar alguma coisa antigamente, a gente não tinha acesso a nada, né? Então, acho que isso hoje, olha como que é interessante isso, né? Imagina, na nossa época, a gente ter esses acessos, né? Mas tudo tem seu tempo. Mas você acha que isso pode ter provocado, então, uma geração mais Tomé, até por questões de perguntas e de busca ou não? Pelo imediatismo, né? Eu acho que pelo imediatismo, né? Eu acho que hoje todo mundo quer muito fácil. Você quer entrar na igreja, já tem uma cura, já tem um sinal, já tem um milagre, já tem um acampamento, já tem... Mas a mente não tá ali, tá tudo fora. Isso. E assim, eles não têm o compromisso de ir, de frequentar. Não, eu tenho que receber. E aí nos coloca, às vezes, numa saia justa, né? A Maria às vezes faz umas perguntas, fala, peraí, papai tem que ir atrás para saber. Tem que entender. Porque eu acho que é interessante. Aquilo que a gente falou de formação, para a gente tentar hoje buscar alguma coisa, a gente tinha nas leituras, numa catequese de catecismo antigamente, que era muito mais difícil. Hoje, com tudo que você tem, eu acho que é uma forma muito mais fácil de você mostrar. Porém, já entra nessa questão do questionamento, porque vão ter muitas pessoas também indo de encontro a isso.
a mostrar aqui. Mas esse Deus é o seu Deus de verdade, esse Jesus é de verdade, essa igreja é de verdade, é isso que tem. Então, acho que tudo isso aí vem pro bem e vem pro contra também. Sim, Eu acho que hoje, assim, muito a minha área, a minha profissão, né? A gente vive a era... Vocês têm ideia de qual é a era que a gente vive? Digital? Digital? Tem muita gente que fala que é a era da informação. É informação. Mas eu já discordo. Eu acho que a gente vive a era da desinformação. Ou do excesso de informação que O excesso. desinforma. Então, assim, o excesso acaba desinformando. Então, a gente tem... A informação é a base do negócio. Você pegar alguns anos atrás, algumas gerações para trás, não tinha essa capacidade de estudo, de conhecimento, né? Pô, você pega uma série igual Chosen, que vai contar toda uma história. Quantos filmes contaram a história de Jesus, os apóstolos? Você pode ter um pouquinho de conhecimento. Hoje você tem um YouTube, que você pode buscar uma série de informações. Então, assim, isso não existia há alguns anos atrás. E se você voltar ainda mais, a 100 anos atrás, acabou. A informação é o seguinte, você tem que ir na igreja, tem a missa... Segue. Acabou, Latim, só segue e vai. Não, mas a loucura ainda, Faquinha, é a galera que assiste The Chosen, nem sei se falei certo, e tá achando expert em apóstolo porque assistiu e esquece que ali tem muitas coisas romantizadas e não vem pra cá, pra palavra, pra entender mais. Então aí vira, volta. Eu acho que é muito interessante essa colocação, porque nós fizemos um podcast que exatamente falava sobre a formação. Tem gente que gosta de ler, mas a maioria gosta de ouvir. A grande maioria gosta de ouvir e assistir. Então, eu assisti algumas entrevistas, né, do diretor do The Chosen, e é uma curiosidade, que muitas pessoas às vezes falam só do romantismo, mas ele foi muito cuidadoso, porque quando ele construiu todo o texto, ele teve lá presente um judeu, um estudioso judeu, né, que realmente fala baseado em todos os estudos do judaísmo. Ele teve representantes do cristianismo, ou seja, não apenas protestantes, mas católicos, né? E ele teve historiadores e arqueólogos. Então, assim, ele foi muito cuidadoso para tentar transmitir a maior, de acordo com os Mais estudos, próximo. mais próximo. Aí eu achei interessante, você diz, as pessoas realmente começam a ser expert em identificar apóstolo pelo The Chosen. Mas vamos voltar aqui, a questão tem que ter a leitura. Sim. E aí nós podemos falar de um apóstolo que foi, assim, eu acho que para mim, o responsável da gente ter tanto enriquecimento da Bíblia no Evangelho, que é o Evangelho de Mateus. Mateus é fantástico, porque ele trouxe muito detalhado. Vocês concordam, não, sobre a importância de Mateus nessa transmissão de fé? Eu acho que, assim, cada um teve a sua importância, né? Cada um tinha que transmitir de uma forma tudo que eles viveram, né? E acho que coube a ele essa transmissão mais que a gente vê detalhada, né? Que você vê que a leitura dos livros é a mais detalhada, é a mais específica. Porque cada um tinha um propósito, uma missão ali, né? Então acho que ele tinha essa missão, né? E aí, só um pouquinho falando nisso, não saindo de Mateus, o que a gente conversou um pouquinho antes. Judas, o traidor, né? Cara, ele tinha uma missão, era claro, para que todo o plano acontecesse, a missão dele, ele precisaria trair. E é uma boa trair. conexão que você fez, porque Mateus foi o único que fala da morte de Judas. Pronto, conectou Ele com teve que detalhar, eu não sabia, ó. Também não. Mas assim, ó, então, alguém tinha que detalhar a história. Alguém tinha que trair. Então, cada um tem uma função. Cada um tinha que ter uma função. Não dá pra ser 12 Pedro. Não dá pra ser 12 Mateus. Né? Então, assim, cada um tinha que ter a sua função, né? E coube a Mateus, acho que essa de detalhar, de fazer a história... Mas que por conta disso, eu acho que vem, né, trazer a importância que a Flávia disse de leitura. E de conhecimento dos apóstolos. Então, as pessoas estão ouvindo a gente aqui, vai. Tudo bem, tá bom, já ouvi falar de Pedro, já ouvi falar de João. Qual que seria a sua dica para conhecer a vida dos apóstolos? Olha, eu acho que mais do que a formação é o dia a dia, você viver esse dia a dia dentro do que é a busca de cada um. Né? Eu acho que para mim, o que mudou a minha vida foi a partir do momento que eu busquei a comunhão diária. Né? Eu acho que isso aí é muito importante, porque na comunhão diária, além de Cristo vivo, a gente tem a palavra viva de Cristo. Né? E o quanto que a liturgia diária fala conosco, né? O quanto que ela mostra conosco. Né? E em determinado ponto, você vai estar ouvindo cada vez de um. Né? Esse é um apostolado na sua vida, concorda? Porque você vive como um apóstolo, porque você está
ouvindo os ensinamentos de Jesus e ao mesmo tempo você está vivendo com ele pela Eucaristia. Pela Eucaristia. Isso você considera que é o que te fortalece no seu, não, isso aí na sua caminhada. Não tem nem explicação. A comunhão diária não é algo que a gente fala assim, você busca. É uma renúncia ao mesmo tempo do seu dia, de algo que você teria que fazer, né? Mas ao mesmo tempo faz parte da sua vida. Ela vira parte, é como se fosse um órgão do seu corpo. Então, acho que isso aí ela é fundamental. Né? Então, o seu apostolado e conhecimento dos apóstolos acaba passando por esse processo. Principalmente pela minha particularidade com Pedro, né? Legal. Pedro ele precisava estar perto de Jesus, né? Ele não precisava ele chegava porque ele desconfiava, então eu preciso estar primeiro perto de Jesus, que é a comunhão. Né? E a dificuldade que eu tenho de leitura, de tudo que tem, é meu momento que eu desligo. E você, que eu vivencio. Faquinha, você também conheceu um pouco mais a vida dos apóstolos com da mesma maneira ou semelhante ao que o Renato fez? Ou... Cara, eu não consigo ainda fazer a comunhão diária, né? Mas eu acho que assim, a leitura é algo muito importante, né? O tentar compreender não só as palavras, assim, mas tentar compreender o contexto como um todo, né? A vivência de quem escreveu, do que ele quer transmitir. E são muitas palavras que a gente encontra dentro da Bíblia, assim, que, cara, parece que ela conectou com o seu dia, conectou com o seu momento, né? Então, acho que, assim, na minha visão, né? Eu preciso buscar mais, entender mais, porque, assim, como que consegue conectar tantos? Então, nós vamos aproveitar, olha, porque Mateus, já que nós estamos falando da importância de Mateus escreveu o evangelho, eu acho, mais completo, né, de acordo com os estudos, e enquanto que João era super espiritualizado e é um evangelho mais, né, você precisa realmente estar preparado teologicamente para entender espiritualmente, Mateus detalhou. Você considera que para entender a vida dos apóstolos, ler o evangelho de Mateus já seria uma boa dica para as pessoas que estão assistindo um podcast? Sim, eu falo que para você entender a vida dos apóstolos, eu já diria para você em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, legal. Nossa, quando me virou essa chave, eu enlouqueci, literalmente. É o trabalho, né? É a hora que eles estão pondo a mão na massa. Quando eu cheguei ali em Saulo, eu fiquei passando aquela passagem, aquele momento, todo aquele movimento. Eu falei, gente, porque Atos dos Apóstolos foi aquele movimento pós-morte de Jesus. Tipo assim, agora, meus queridos. É o que o Faquinha falou. E agora? E agora? É com vocês. Agora, bora, vamos que vamos, né? E aí, é uma virada de chave que veio na minha vida, porque assim, cheguei na comunidade, eu me coloquei como a mais amada, né? João, eu me conectei muito com o João, porque falei, nossa, João era mais amado. Depois descobri que ele que se colocava como mais amado, né? Ele se sentia mais amado. Até tem uma história muito doida, né, gente? Eu fui fazer um curso uma vez e tinha uma dinâmica que fazia vários assim, quem é você? Né? Quem é você para Jesus? Aí tinha vários apóstolos. E o primeiro lá no pé da cruz é João. Uhum. Né? E se colocava ali quem se sentia mais amado. E eu, na hora, eu tava me sentindo muito amada, porque, né, tinha me resgatado de toda a minha história ali. E eu me coloquei, né, ali no primeiro, quando eu abri o olho, só eu estava. E eu me fiquei constrangida. E aí veio falar que é aquela sugestão. Como assim? Mas eu comigo mesma, que eu olhei para trás, ninguém tava ali. E aí falo que, mais uma vez, né, você tem que parar e pensar, falar, mano, mas eu preciso me colocar como a mais amada mesmo, porque não foi fácil para João se mas colocar como mais amado. Mas é muito legal o que você tá falando, porque você conectou isso... Eu fiquei com vergonha, gente. Ai, meu Deus, o povo vai falar que eu sou... Mas você conectou isso porque você conhecia a história de João. Sim. Imagina uma pessoa que não sabe desse contexto. Sim. Não vivencia o que você vivenciou. Sim, eu até esqueci, já que você me perguntou, já me perdi. Não, mas a pergunta foi realmente assim, como você aprende sobre a vida dos apóstolos, você deu um exemplo maravilhoso, que é, Sim. Você lendo o ato, mas você também leu sobre João, e aí você vivenciou isso, não é só a leitura. Então, agora voltei. E então, foi esse meu processo, aí comecei a fazer curso, porque eu sou curiosa, né? Tanto é que eu preciso estudar os outros apóstolos, eu morrendo de medo de ele perguntar de um, que eu falo, meu Deus, eu sei que ele tava lá. Mas aí, chegou esse momento de eu anunciar, e veio medo. Veio insegurança, veio tudo isso. Por isso que eu fui em Atos dos Apóstolos. Na verdade, foi uma pessoa que falou, vai em Atos dos Apóstolos, você tá sentindo tudo isso. Porque se você não se conectar com esse você realmente trava. E eu falo que vai fazer uns 3 anos que aí eu
Né? Cheguei nisso que deveria ter sido o meu princípio, que é o que o Renatão faz, que é a comunhão diária. Então, assim, aí eu falei, não, peraí, ajustar minhas redes. Sim. Né? Eu preciso consertar isso, eu tenho que saber para que lado realmente eu vou tacar essas redes. Eu acho que o legal é aprender os apóstolos, como, né, a Flávia está comentando, e depois viver o apostolado. A viver o apostolado. Tá? Agora Como você... como a gente conhece você, né? Eu vou trazer mais um apóstolo e aí você pode ajudar a gente a pensar aqui. Tem uma passagem que tem um apóstolo, Natanael, né? O Bartolomeu. Acho que é Filipe que chega para ele, olha, encontramos o Messias tal, e ele é daquela região. E aí o Natanael vira e fala, mas tem alguma coisa que presta naquela região lá. Então, assim, é o super sincero, certo? É o verdadeiro, né? É o verdadeiro. É o que fala, né? Então, O sincerão. o sincerão, né? O quanto que isso é importante também dentro da nossa vida em comunidade, dentro da nossa vida religiosa. O que você considera? O Natanael aí para ajudar mais um apóstolo. Cara, eu já entro mais nessa também. Tem coisa que não tem o que falar, velho. Tem que ser o sincerão, né? Tem que trabalhar. Direto. A realidade é direta, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que assim, muitas vezes a realidade tem que ser direta, né? Porque assim, a gente tá numa comunidade, a gente tá numa vivência, né, de um Deus que você tem que seguir aquilo. Ponto. Não tem pra onde você fugir. Cara, o seu Deus tá na sua Eucaristia, tá na sua missa, tá? Você pode ir pra acampamento, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas qual que é a real? Ó, tem um cara aqui que me fala isso direto. Eu fiquei um tempão sem ir na missa, recentemente, tá? E qual que é a real? Ele não ficou encebando, não, mas gente, vem aqui, vamos dar um abraço. Ele foi sincero, ele já deu na cara, falou, por que você não vai na missa? Mas é por isso que eu trouxe, assim, proposital agora, esse exemplo de Natanael, porque eu queria que vocês comentassem para as pessoas que estão assistindo exatamente isso. Tem gente que está assistindo e fala assim, nossa, eu queria tanto buscar uma pessoa que está sumida, mas eu não sei como. Tem gente que está aqui ouvindo e fala, cara, será que eu deveria falar a verdade? E sem muita fantasia, sabe? O que vocês acham? Não é assim que é para trazer de volta, não? No nosso caso é mais fácil assim, além a gente tem essa intimidade um com o outro, né? De falar muito. A gente sempre foi muito direto, eu e o Joaquim sempre foi muito direto um com o outro, né? A gente não tem milindres, né? É lógico que tem pessoas que você tem que tomar um certo cuidado de como falar. Tem que dar uma rodeada. Vamos pensar em amigos, vai. Imagina quem tá assistindo tá falando assim, nossa, eu tinha um amigo que tava lá, né? Então é uma pessoa próxima. Aí eu concordo. E aí, como é? Você não tem que ter esse conceito Natanael e ir lá? Eu acho que tem que ser direto, cara. Esse tempo atrás eu tava falando com um amigo, diversos problemas familiares, pessoais, tudo mais. Aí o cara saiu e falou, ó, vou pra uma religião, vou pra outra, pulo aqui, pulo ali. Eu falei assim, o seu problema não é religião. Não é trocar religião. Você seguindo, entendendo a Deus, ok, você acredita. O problema é que tá dentro de você. Aí o cara olhou, filho, se você sair dessa igreja e for pra outra, daqui a pouco vai dar problema lá. Aí vai pra outra, aí vai pra outra. Aí troca a religião, Será que o problema são todos os padres, são todos os pastores, são todas as religiões que você tá participando? Onde tá o problema? Fui meio direto, né? O cara... E isso é importante, né? Eu falei assim, você não precisa estar na minha religião, na minha igreja. Mas olha pra dentro de você. Aonde você se encaixa? O que você tá buscando? O lugar perfeito? A sua perfeição? É você que tem que olhar pra você e falar assim, é pra Deus que tem que olhar. O padre Paulo Ricardo fala algo que eu acho muito interessante, que toda vez mexe demais comigo, assim. Ele fala, existe um excesso de respeito humano nosso para não falar a verdade pro outro. Para não falar para não evangelizar, para não viver o nosso apostolado. E toda hora eu olho e falo, nossa, isso é para mim realmente. Porque tem hora que você fala, eu não vou falar isso. Né? E aí você fala, não, mas é evangelização, eu devo falar. Precisa, tem que ter coragem, tem que ter esse Pedro que falou, arrancar a tua orelha. Porque muitas vezes, nós, seres humanos, naturalmente, aqui não tá legal pra mim, vou pra cá. Ah, não, essa religião não tá legal, vou pra outra. Aí daqui a pouco, cara, 3, 6 meses, não, aqui não tá legal, esse cara falou... E aí é o seguinte, será que é esse caminho errado ou é a gente que não tá buscando? E falta alguém falar a verdade. Então isso daí... Falta você ter fé, você seguir e tá nesse caminho. Estar nesse caminho é o negócio, né? É o ciclo... Vamos lá agora, vocês ajudando a pensar sobre isso. Eles, como apóstolos, viveram muitos problemas, cada um com seus problemas pessoais, cada um com seu problema profissional, cada um com as suas dúvidas, questionamentos. Mas vocês imaginam o quanto que eles ficavam conversando? Na hora que um estava tentando sair, o outro puxava, ou na hora que um estava fazendo uma coisa errada lá. Falei, aquela história, né? O Pedro foi andar, vai lá, vai Pedro, vai andar no mar? Você não é o bom? Então anda lá, vamos ver.
Aí começa a afundar. Então, vocês imaginam, então, essa situação. Como isso é importante para nossas vidas? Você concorda? Ou seja, a gente está em comunidade, que eu digo assim, pertencimento de grupo. Sim, Com sim. gente boa do lado que possa ajudar. E ajuda demais, porque na hora que você tenta dar uma escapada, dar uma sumida, né, tirar os meses, anos sabáticos aí da vida, vem aquela pessoa que vai te trazer de volta, né? Muitas vezes eu levanto cansada, principalmente pós-missão, se chega tipo de madrugada, no dia você eu levanto e falo, ai gente, eu vou dormir mais um pouco. Aí eu lembro de um Renatão, que eu sei até a hora que chega. Eu lembro disso, eu lembro de pais que chegam com criança pequena, tipo assim, aquela missa da manhã, gente, ali coloca por terra qualquer desculpa, né? E aí eu falo, não, eu vou. Primeiro movimento de levantar aí por alguém da comunidade que está lá, que é exemplo, que é referência. E claro, chega lá onde Jesus fala assim, né? Aí você entende o chamado maior, ali que é esse Jesus que Eu acho você que você está ali para colocou um fortalecer. assunto bem bacana, né? Como que foi a vida dos apóstolos No dia a dia, né? no dia a dia? Que em algum momento alguém queria desistir, alguém queria, eu tô cansado, eu acho que não vai dar. E o outro ali do lado. Pedro foi e voltou a pescar, e ele levou uma renca junto. E muitas vezes, não é só o desistir, né? Mas o cara voltou a ter os velhos hábitos. Aquele velho homem que ele era. Né? Era um chamado forte também da gente De voltar. à vida velha. Voltar, Você entendeu? exato. Nossa, eu vou voltar isso aqui tava dando certo. Mas em algum momento alguém falou, não, cara, você não entendeu até agora? Ó, é esse caminho, só tem esse caminho. Como que é aquela frase que fala? Jesus não chamou os perfeitos, né? Mas chamou os para fazer Isso. a formação, né? E porque acho que ele chama todo mundo isso. Ele vai capacitando, né? Jesus vai Sim, capacitando a sim. gente. Mas eu acho muito interessante que você viver como uma ilha, você não consegue ter esse suporte dos outros te trazendo. Então, eu acho que essa questão, muita gente abandona as comunidades, para de participar. O pertencimento é fundamental. Não importa que você não gosta, né, da pessoa, do lugar, mas está perto de grupos. Esse é um apostolado muito real, né? Eu acho que o mais legal desse pertencimento é o seguinte, porque assim, no momento que eu tô fraco, esse aqui tá me ajudando. E no momento que... não necessariamente eu vou ajudar ele na hora que ele estiver fraco, mas às vezes eu vou ajudar você. Porque você ajudou ele, então assim, é uma engrenagem que se chama comunidade. Né? Que no meu momento, alguém vai me levar até Deus. Que é o que eu falei aqui, né? Pô, o cara que me chamou, me trouxe pra um acampamento. Ele rodou uma chavezinha assim, ó. Mudou. Virou a chave, foi no acampamento e falei, puto, cara, não é o acampamento que eu tava precisando. O acampamento foi só a ponte. Tá faltando Deus. Então, a grande lição que eu aprendi tudo isso é o seguinte, tá faltando Deus na sua vida. Tá faltando a missa. Tá faltando o norte. Cara, isso aí foi em 2015. Há 10 anos. Continuo participando dos acampamentos, continuo trabalhando. Só que o que eu entendi? Pô, eu envelheci 10 anos, passaram-se 10 anos. Né? Eu falei assim, cara, o norte é sempre o norte. E tem uma transformação dos apóstolos, né? Então a gente está comentando aqui tudo isso. A Flávia trouxe Atos dos Apóstolos, que é eles já transformados, né? Se você olhar as ações, transformados. O Pedro, que era medroso para alguma coisa, corajoso para outros, nesse aí é um Pedro calmo, já não é um Pedro agressivo, é um Pedro transformado, já consegue ficar falando de uma maneira que vai convencer sem querer brigar com todo mundo. Então, vamos lá, dentro desse conceito, né, apóstolos e transformação. Não é fácil, né, continuar a busca. Você falou de 10 anos, mas o dia a dia é muito difícil ser transformado, não é? Muito difícil, muito. Eu sou uma pessoa que eu gosto do sincerão. Eu gosto daquela pessoa que vem falar real, tanto é que quem eu sigo é aquele da, né, chicotada, Frigilce, por aí vai. Porque eu preciso desse movimento forte e essa violência, mas essa boa violência, né, que me faz ser violenta com as minhas vontades humanas, que faz com que eu seja mais fiel ali ao caminho. Então, eu falo que essa transformação, com certeza, veio dentro da comunidade. A Maristela, ela tem de tudo ali, né? Mas Deus, quando você reza e você fala para ele te levantar um exército em volta, vamos falar aí realmente desse movimento espiritual que vê muito além da gente, essa parte humana, dessa parte tomé nossa. Deus, ele coloca, ele sabe
quais são as pessoas que vai Quem virar são? sua chave, quem são essas pessoas, como você vai aprender, porque cada um tem uma forma de aprender, falando aí de comportamento, temperamento, etc e tal. Cada um tem um tipo. E essa minha transformação é diária. E é até interessante que hoje eu consigo ver que no início eu busquei, nossa, eu queria entender profundamente, não sei o quê, será que eu faço teologia? E hoje eu falo, mano, mas eu não sabia nem o básico, né? Então eu tô começando a ler do princípio de novo, que o básico é o mais forte que a Eucaristia. Eu tava na missa esses dias, eu sou uma pessoa muito crítica na minha cabeça. Minha cabeça fala o tempo todo aqui comigo. Aí falaram assim, vai ter um curso, né? O pessoal de estudo aí, que tá estudando a história da igreja, não sei o que. Aí minha mente falou assim, nem inventa, garoto, que você não sabe nem o nome dos 12 apóstolos. Ou seja, nós estamos aqui no podcast para falar dos 12 apóstolos, pelo menos. Nós já falamos de alguns aí, né? De alguns. Então, inclusive, eu acho que nós estamos aí com o tempo mais ou menos avançado, mas, inclusive, tem um tema que eu acho que é muito legal aqui, sobre os apóstolos, que conecta as mulheres que acompanhavam, né, os apóstolos, porque a gente está falando aqui dos apóstolos, mas existe uma história linda. Eu sei que tem Maria, né, Marias próximo de você. Muitas. Nas passagens, quando você lê as histórias de Marias, né, as Marias que acompanharam, Maria Madalena, Maria Mãe de Marcos, enfim, como foi importante também para os apóstolos, né, terem referências femininas dentro desse contexto de evangelização. Hoje, como você enxerga isso hoje, o papel da sua esposa, o papel filha, dentro do seu apostolado, ou como elas carregam, né, os apostolados delas para o seu dia a dia? Eu acho assim que o que a Maria Fernanda, no caso a Maria esposa, mais fala comigo é através da oração. Eu acho assim e o quanto que a oração faz a diferença. A Maria Fernanda eu falo assim que ela tem uma vida de oração que é algo impressionante, a forma que ela tem de concentração, e isso me mostra muita coisa, né? E mais uma vez vem a questão do equilíbrio das coisas, né? Porque eu sou muito mais da ação, né? Eu gosto de estar à frente, mas o quanto que a oração faz falta para mim. Você imagina os apóstolos assim, você tá louco, junto com as Marias ali, e alguma das Marias falando, gente, parou, vamos rezar agora. Por que vocês não rezam pra fazer o negócio acontecer? Porque às vezes os caras, sem saber o que fazer, por que vocês não tentam rezar pra ver se acontece, Se se tivesse dá certo, rezado, né? eu teria arrancado a orelha do... Você acha que tivesse uma Maria do lado lá, ia deixar o Pedro passar a faca lá no soldado? Então eu acho que assim, você vê como é que é a questão, né? Deus, ele não faz nada por acaso, né? É tudo pela providência, né? E na vida da gente, em comunidade, o quanto que isso é importante, né? A gente ter essas referências também. Eu acho que a referência é... Maria, o que Maria sempre mostrou? Eu acho que assim, não só a obediência, mas a sinceridade, o silêncio de Maria, quanto que fala no olhar, né? Eu acho que é uma palavra que resume, simplicidade. A simplicidade. Aliás, né, nós aqui estamos conversando, nós já temos vários temas para próximos podcasts. Porque, por exemplo, você comentou das famílias, né, a transmissão de fé. Existem vários estudos muito interessantes sobre como realmente você transmite fé. Então a gente pode fazer um podcast sobre isso. E aí me lembra Marcos, um dos evangelistas, né, a mãe de Marcos é Maria. Uma que acompanhou ali, inclusive, né, na hora lá da Santa Ceia, acredita-se os estudos que foi realizado na casa de Maria. Ou seja, Marcos depois virou quem? O evangelista. Família. Maria estava ali, ele era menino, jovem, né? Foi seguindo a mãe. Então, transmissão de fé pela vida dos apóstolos, né? Ou pelas histórias que eles passaram. É um podcast. Outro podcast é esse, né? A simplicidade de Maria. Como Maria trouxe, né, essa firmeza depois em Pentecostes, concorda? Para os apóstolos, madrinha dos apóstolos. É isso que fez eles depois estarem em Atos Apóstolos, contando tudo o que você acha maravilhoso. Você concorda? Nossa Senhora, além da simplicidade, é a humildade dela. Gente, Nossa Senhora, assim, é uma das coisas que acho que todos nós precisamos aprender com Nossa Senhora, é ser humilde. Né? Humilde, aquela humildade dela. Nossa Senhora é aquela que ela veio com aquela leveza, né? Nos visitar, vem interceder por nós, vem levar tudo pro filho dela. Nossa Senhora, eu falo que... Eu fui trazendo aqui para vocês porque é como madrinha dos apóstolos. Nós iniciamos o podcast com o tema apóstolos, apostolado. Mas às vezes a gente não consegue viver o apostolado.
Às vezes Às vezes nós é estamos difícil. precisando rezar Rezar, precisa de tudo. de Nossa Senhora. Agora, antes de eu responder a pergunta, qual apóstolo você, Cássio, se identifica mais? Qual que você acha que você... Porque assim, colocou pra gente, agora eu vou jogar umas perguntas joga pra a ele. batata pra ele. É, a batata um pouco pra ele. Eu considero assim que a minha vida, eu tenho momentos de diferentes características dos apóstolos. Eu até comentei com vocês um pouco. Tem hora que eu acho que eu sou extremamente Tomé. Tem hora que eu sou realmente Pedro, porque eu nego. Tem hora que eu tô ali como Tiago, cheio de esperança, mas quando eu tenho uma dúvida, eu desapareço. E aí? Então, eu não consigo ter uma característica fechada. Eu gosto muito da forma que Mateus, como apóstolo, viveu. Ele anotava tudo, ele via tudo, ele queria contar tudo. Então, ele fez, né? O evangelho dele é um detalhado em tudo, cara. E eu gosto de detalhes, eu gosto de estudar, eu gosto de analisar. Então, é difícil de eu ter uma personalidade. Eu realmente, dentro dessas características, Oscila, né? eu oscilo. E a minha busca, sendo bem sincero, é realmente para entender como Judas viveu nesse apostolado, para realmente se arrepender como Pedro se arrependeu, e não viver amargamente como Judas encerrou sua vida. Então, acho que isso também eu tenho trazido na minha vida, né? Das vezes que a gente realmente abandona, trai, mas e aí? Volta para quem? Volta para João. É pelo amor. Pelo amor. Então, acho que esse é nós podemos... Acho que eu fiz o meu fechamento sobre a vida dos apóstolos, tá? Então, agora eu vou deixar vocês aí um encerramento sobre esse tema, gente. Cara, pra mim, eu consigo resumir o tema que a gente discutiu hoje em duas palavras. Amor e simplicidade. Assim, a igreja, o cristianismo como um todo é um negócio muito grande, muito complexo, tem muitas coisas, mas ele se resume a uma coisa, a Eucaristia. Que ela conta toda a história do que foi, porque Jesus, sabendo de toda a missão que ele tinha, chega lá e fala assim, olha, essa ceia aqui é o que vocês vão levar pra frente. Quem esteve aqui comigo, assim, né? Quem teve comigo aqui, teve. Quem não teve, vai ter isso aqui, ó. E isso aqui não é pouco. É o tudo. Pegando, então, o apóstolo João, amor e a simplicidade, Nossa Senhora como madrinha dos apóstolos. E a também... simplicidade, eu falo assim, Legal. muitas vezes a gente busca, assim, é novo na comunidade, chega na igreja, traz o alfabeto e tudo mais, a pessoa espera de tudo, né? Ah, Deus, eu quero um sinal pra isso, quero pra aquilo, quero aquilo. Filho, não é gênio da lâmpada, não. Espera. Né? Deus ele não tira pedido, ele não tá lá anotando pedidos. Isso aí não é Deus, isso aí está pedindo pro gênio. O grande negócio é o seguinte, é você viver na simplicidade e entender através do amor. Perfeito. Então, assim, enquanto a Flávia vai buscar a palavra, ela vai encerrar, né? Sempre a fala dela tem uma palavra específica. Enquanto ela tá ali, Renato, um resumo e uma conclusão realmente sobre os apóstolos, a vida dos apóstolos, apostolado do nosso dia a dia. Eu acho que não é só um resumo, acho que a nossa grande luta diária é buscar, através dos exemplos dos apóstolos, fazer da nossa vida um apostolado. Perfeito. Eu acho que esse aí é o mais difícil. Esse aí acho que é a luta diária nossa, né? Porque é aquilo que você falou, Cássio. Eu acho que muitas vezes a gente está muito mais pro lado de Judas, querendo fazer a traição, do que pro lado de Pedro, que é a fé, de João, que é o amor, né? Eu acho que isso aí é a luta diária nossa, né? E isso vai ser todo dia. Achar que nós não vamos passar por isso, esquece. Não entra nesse caminho, nessa barca não, que essa barca aí é isso aí. Eu acho que é essa aí. E mais uma vez a gente fala, Natanael, que você falou, né? Que quanto que a gente tem que ser... como Natanael, né? Sincero. Direto, né? Porque eu gosto muito daquela história, assim, eu sempre falo isso para Maria, minha filha, e falo para as pessoas. Eu gosto muito mais de uma catracada, uma chamada de atenção, do que um tapinha nas costas de elogio. Porque eu sei que a catracada juntou amor, simplicidade, sinceridade, e aí a gente vai pegar fé, né? Pegando isso, características dos apóstolos. Maravilha. Flávia, para encerrar a sua visão aí. Para encerrar, né? De uma geração de influenciadores bombando aí nas redes sociais, a gente fica buscando referência, influenciador disso, influenciador daquilo. Gente, se você quer caminhar com Jesus, se você quer entender Jesus, ouvir Jesus, vamos botar esses caras aí como nossos maiores influenciadores. Os apóstolos. Os apóstolos, Legal. porque eles chegaram cru na vida ali de Jesus e Jesus estava vendo além. Então, se você sente cru aí, jamais eu vou conseguir ouvir Jesus, entender Jesus, sentir Jesus.
olha para eles. Flávia, que legal seria então, imagine um podcast de Mateus, um podcast de Pedro, imagine Pedro já brigando com o cara que falou errado, Mateus querendo detalhar tudo, perguntar tudo, certo? E João só abraçando, não, fica aqui comigo, é isso, né? Uns influenciadores. Esses influenciadores, porque você fazendo analogia com os influenciadores de hoje, né? E o influenciador de tipo, a parte física, nossa, tô olhando, quero ficar como aquela pessoa, quero fazer como aquela pessoa. E os apóstolos podem fazer, tem esse papel na nossa vida cristã, né? De você falar, eu vou olhar, né? Como foi a vida de Pedro, realmente, para ele poder, essa vida dele, influenciar a minha vida. Porque a gente replica, né? O Faquinha que tá mais nessa área aí, digital, você olha, o que o influenciador faz na sua vida? Você vai replicar aquilo que ele tá fazendo. Ele vai, na verdade, vai te levar, a pessoa que malha o dia inteiro para poder ter o corpo, sei que lá é muito fake news, né? Mas é uma vida real, né, no cru, sem corte, sem nada. Eu acho uma excelente conclusão e analogia. Esses são os influenciadores, sim, os apóstolos. Os apóstolos. E assim, algo que eu acredito, e eu ando falando aí para os meus amigos que buscam essa vida missionária, que a vida missionária é tudo, né? Em casa, tudo quanto é canto. Que você tem que, primeiramente, entender o seu chamado, porque dos 12 apóstolos, cada um teve um tipo de missão. Todos saíram anunciando, mas cada um tinha um jeito de anunciar. E você, buscando essa influência dele, você vai entender qual que é a sua missão. Você quer encerrar com alguma coisa de Atos dos Apóstolos? Então, por favor. Que eu levei. Porque agora você pode falar realmente dos influenciadores. Sim. Aonde está a receita desses influenciadores em Atos dos Apóstolos? Você trouxe isso pra gente, então, por favor. Eu trouxe, foi numa espiritualidade, né, que trouxe essa palavra que eu já tinha ouvido várias vezes. Que é aquele momento ali, né, que tá logo ali no início de Atos dos Apóstolos, que fala sobre a promessa, enfim, da aparição na Galileia. E aí, olha só, Pedro, ele olha para Jesus e fala assim, Jesus, e João? João que tá aí com a cabeça encostada no seu peito, o que será dele? E o que Jesus responde? Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Então, eu vou me resumir nesse aqui, porque esse aqui dá, na verdade, um podcast, mas que a gente possa também entender que o chamado é para você, Cássio, é para você anunciar para a família. E muitas vezes a gente se amarra falando assim, mas por que não vai tu? Eu tô indo para acampamento, eu tô indo para acampamento, mas por que não você vai? Mas eu tô querendo que você vá. Que te importa, tu? Que te importa você com a vida do outro? Que te importa que fulano... Você tem um papel de evangelizar, mas o seu chamado é para saída. Perfeito. Que te importa tu? Então isso ficou na minha cabeça. Até na hora que eu dou umas cobradas, onde Renatão e Faquinha falam, por que você não foi rezar o texto? Aí Jesus falou, que te importa tu, Flávia? É pra você rezar, querida. Mas aí nós podemos encerrar justamente com essa missão para cada um que está assistindo. A missão de ler o Atos dos Apóstolos para aprender sobre esses influenciadores na nossa vida. E é muito simples. E que os santos apóstolos rogai por nós, pela nossa luta e a continuação desse caminho por Jesus. Gente, valeu. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigada. Valeu, um abraço.